Bom dia! Muito bem. O vídeo de hoje vai ser uma regravação de uma aula que foi feita também sobre frações. Acontece que ficou com a definição do vídeo anterior muito ruim, então eu vou regravar este aqui de novo. Muito bem. Então tá. Introdução às frações. Nós vamos lidar com as frações estritamente dentro do conjunto dos números naturais, até porque ainda não foi introduzido os números inteiros aqui. Então vamos considerar o conjunto dos números naturais para este assunto. Depois nós trataremos especificamente as frações quando já estivermos estudado os números inteiros. Muito bem. Então fração nada mais é, simplesmente, que a divisão entre dois números naturais. Então tá, vamos lembrar aqui rapidamente que é um número natural. Vamos escrever aqui o conjunto dos números naturais, representado por essa letra aqui, tá? Que é um Nzinho e aquela barra lateral aqui, que identifica como sendo o conjunto dos números naturais. E vamos considerar como sendo o primeiro elemento o 0. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Lembrando que o conjunto dos números naturais é um conjunto de contagem, né? Então, se partindo do princípio que a fração é uma divisão, vou escrever aqui, fração, ela é equivalente, equivalente a uma divisão entre dois números naturais, divisão entre dois números naturais. Então, como é que eu posso representar essa divisão entre dois números naturais? Eu posso representar como sendo desta forma aqui, um número natural A, vamos chamar A, sobre um número natural B. Ok? Como assim? Este número natural A que eu chamo aqui nada mais é do que um numerador. É um numerador. E o número B aqui é um outro número, denominador. Olha. Denominador. E este traço horizontal, ele é conhecido como um sinal da divisão. Sinal da divisão, ou sinal da fração. Só um pouquinho. Divisão. Bem, então, esta é a forma de representar uma fração. Eu vou colocar um exemplo aqui rapidamente, para ficar claro isso, escrevendo da seguinte forma. Se aquela ali é a forma de escrever uma fração, então, tomando como exemplo, e a partir do conceito que fração é uma divisão entre dois números naturais, e além do mais, que uma fração nada mais é do que a representação da parte de um todo. Então ela representa a parte de um todo. E que todo é esse? Um todo pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que pode ser medida. Então aqui, qualquer coisa que pode ser medida. Então, por exemplo, um objeto qualquer, digamos, colocando como exemplo, um objeto às vezes material ou um objeto abstrato. Por exemplo, vamos supor o número de tijolos em uma determinada parede, né? Então você tem uma parede
e você quer saber, vamos supor, uma quantidade, uma parte desta parede, né, que contém esses tijolos, digamos que essa parede ela contém 1000 tijolos, e desses 1000 tijolos, vamos supor, uma parte corresponde a tijolos vitrificados, vamos supor assim. Bom, esta parte de tijolos vitrificados, em comparação do todo, comparando com o todo, representa um valor, uma quantidade, e isso nós chamaremos de fração. Então vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha este objeto aqui, um retângulo, e geralmente a gente representa, geralmente a gente representa um objeto qualquer, tanto concreto como abstrato, como retângulos, círculos ou quadrados. Eu gosto muito mais de representar por retângulos. E eu quero, vamos supor o seguinte, que 8 décimos destes tijolos, né, desta parede são vitrificados. O que é 8 décimos? Significa o seguinte, ó, tomando e considerando, né, que a fração ela é representada desta forma, né? Então, o que significa o numerador? O numerador é aquela quantidade de tijolos, aquela parte de tijolos que são vitrificados. Então, 8 sobre 10. O que significa isso também, então? Então, 8 partes do total de tijolos, que é 10, não estou dizendo que existe 10 tijolos e que existe 8 tijolos vitrificados. A oitava parte desse total de tijolos correspondem a tijolos vitrificados. Então, eu vou pensar então que essa parede ela pode ser, ou o total de tijolos, ela pode ser representada pelo esse retângulo. O que eu faço então? Vou dividir esse retângulo aqui em 10 partes. Ó. Divido em 10 partes e aí eu posso ter uma noção da quantidade de tijolos que são vitrificados. Vou dividir aqui desta forma e já vou mostrar porquê. Agora divido cada restante na metade da metade. Então aqui já tenho 5. Aqui já tenho esta parte que tem que dividir em 4 partes, né? Então divido na metade e depois na metade da metade. E aí tenho o total de 10. Então este 8 aqui representa o total de tijolos, não total, representa a parte que corresponde aos tijolos vitrificados. Então vamos lá. Esse número 8 ele vai ser representado no retângulo ali como uma região achurada. Ó. Essa primeira região aqui é a primeira parte desses 8 dos tijolos vitrificados. Então, o que significa achurar até? Vou até escrever aqui essa palavrinha aqui. Achurar. Significa tracejar paralelamente. Ó. Então eu vou tracejar, um tracejo paralelo. Vamos escrever aqui, tracejo paralelo. Né? Preenchendo uma determinada região com tracejos paralelos. Então vamos preencher aqui ó, o restante. A segunda parte dos triângulos, dos tijolos vitrificados. A terceira parte. A quarta. A quinta. A sexta. A sétima. E a oitava. Muito bem. Então este total
de partes achuradas correspondem a 8. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouquinho melhor, tá, pessoal? Deixa eu só apagar aqui. Já que escrevi isso aqui, já ficou registrado antes. Apago aqui. Vou escrever embaixo aqui agora. Beleza. Tá. Então essa região aqui corresponde a 8 partes. Opa! Tá. A 8 partes. Nossa, que dificuldade. 8 partes num total de 10. Ah, lembrando, né? Não somente assim a gente pode escrever a fração, a gente pode escrever também dessa forma aqui: A barra inclinada B. Certo? Então existe 8 partes em 10 de tijolos vitrificados numa parede. Muito bem. Isso aí é o que a gente chama de fração. Muito bem. Dizemos então que o A é o numerador, que é aquele número, este aqui, que corresponde à quantidade de partes de um total. Muitas das vezes dizemos que essa região toda achurada aqui, que é o numerador, que corresponde ao total de partes de uma quantidade de partes de um total, é dita tomada, dita pintada, né? Ou é dita considerada até. Dessa forma que se diz, né? Vamos considerar 8 partes em 10. Vamos tomar 8 partes em 10. Vamos achurar 8 partes em 10. Vamos pintar 8 partes em 10. Tá bom. O denominador é o número de divisões que o total foi dividido. Certo? Lembrando que, mais um detalhe aqui, que o número que vai embaixo, que é o B, que pode ser qualquer coisa, eu digo qualquer coisa, qualquer número, mas com uma exceção. Tá? O que não pode ser colocado no denominador é o número 0. Aqui, ó, nunca vai 0, tá? Nunca vai 0. Tu nunca pode pôr 0 no denominador, certo? Porque daí tu vai ter problemas na sua divisão. É só pensar um pouquinho, né? O total é um objeto, digamos, um objeto. Né? Ele não pode ter medida 0. Vamos supor, essa parede. Eu quero dividir essa parede aí em 0 partes, né? Vamos dividir ela em 0 partes. É inconcebível fazer esse tipo de divisão. Tá ok? É uma definição isso. Muito bem. Então, B nunca pode ser 0. B tem que ser sempre diferente de 0. Este número que vai no denominador. Tá ok? Tá. Vamos tomar um exemplo aqui, né? Para ficar um pouquinho mais claro, o seguinte: uma situação problema que daí de repente fica um pouco mais claro. Vamos lá. Situação problema. Apolo deverá percorrer por uma estrada retilínea entre as localidades de Piemonte e São Bernardo, partindo de Piemonte, que distam entre si 2 km. Ocorre que Apolo necessitará parar na estrada quando este percorrer 4/5 do trajeto. Esboce isto geometricamente, indicando o local de parada e a distância até este ponto percorrido. Tá, muito bem. Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer? É esboçar isso geometricamente. Para tornar o entendimento de frações um pouco mais claro, é sempre bom, né, que o aluno ou o estudante ele venha a esboçar, desenhando, representando isso de alguma maneira geométrica, tá bom?
Então vamos pensar da seguinte forma. Ó. A estrada é o objeto em questão, certo? Nós temos então uma estrada retilínea, vamos desenhar aqui. Uma estrada retilínea. E nessa estrada aqui, uma das extremidades dessa linha reta, né, vamos considerar sendo a localidade de Piemonte, aqui, Piemonte, e vamos considerar aqui na outra extremidade aqui, né, da estrada aqui, a localidade de São Bernardo. Muito bem. A distância que separa essas duas localidades aqui, separa as duas localidades é de 2 km. 2 km. Vamos lembrar que 2 km corresponde a quanto? Corresponde a 2.000 metros. Então 2 km é igual a 2.000 metros. Bom, ocorre que Apolo, partindo aqui está Apolo, né? Partindo de Piemonte, na direção de quem? De São Bernardo, ele precisará parar na estrada exatamente na parte que corresponde a 4/5 do trajeto que ele percorreu. Então nós vamos ter que fazer o seguinte: o trajeto, que é o comprimento da estrada, essa aqui, né, de 2 km, corresponde ao total. E vamos dividir esse total em quantas partes? Bom, observe o seguinte aqui, ó, que 4/5 é a fração do problema. Este número 5, que é o denominador, ele corresponde ao número de divisões que você deve realizar deste objeto. Qual é o objeto? O objeto em questão é a estrada. Vamos dividir ela em 5 partes. Então vamos dividir aqui em 5 partes. Eu acredito que deve ser mais ou menos aqui, quer ver? Uma. E aqui o restante, ó, dividi, eu obtive uma parte, né? O restante aqui deve ser dividido em 4. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou dividir a metade e depois metade da metade, ó. Aí eu tenho um total de 5 partes. Muito bem. Eu acredito que deve estar tudo o mesmo tamanho. Ok. E o que é o número 4 aqui, ó? Isso aqui é o total de divisões. Total de divisões, né? E o que é o número 4? O número 4 corresponde do total de divisões, corresponde àquilo que ele percorreu. Então aqui, vamos escrever aqui com uma outra cor. Corresponde aqui corresponde ao quanto ele percorreu. Quanto percorreu. Certo? Então ele percorreu quanto? 4 partes destas 5. Então ele percorreu esta, uma, percorreu a segunda parte, percorreu a terceira e percorreu a quarta parte. Então quando ele chegou no final desta quarta parte aqui, ó, é onde ele deve parar. Ele para aqui, ó. Ele para aqui. Muito bem. Então, já esboçamos isso geometricamente. Indicamos o local de parada. Agora, o que o problema lhe pede? Ele pede a distância percorrida, né, pelo Apolo. Ora, o que é 4/5? 4/5, 4 sobre 5 da distância que ele percorreu. A distância entre as cidades ou localidades de 2.000 metros. Então é 4/5 de 2.000.
Ou seja, como é que você pode pensar então? Primeiramente, pode pensar de duas formas. Se tu tem uma distância de 2.000 metros, você dividiu essa distância em 5 partes, então tu pode raciocinar da seguinte maneira. Então, os 2.000 você deve dividir em 5 partes. Fazendo a divisão aqui, 2.000 por 5, tu vai descobrir que dá 400. Essa partezinha eu vou omitir a divisão. Então, cada parte aqui corresponde a quanto? Corresponde a 400 metros. Beleza? 400 metros. Então, se ele andou uma, andou duas, andou três, andou 4 partes, ele andou 400, mais 400, mais 400, mais 400. Totalizando, então, neste caso, 1.600. Mas, como é que eu calculo isso daqui? Quando é posto desta forma, 4/5 de 2.000 metros. Posso entender dessa forma aqui, que fica muito prático também. Vou escrever aqui. Quando você faz isso, 4/5 de, veja bem, de, aquele D tu pode trocar por um sinal de vezes. Então pode ser assim, 4/5 de, ou seja, vezes 2.000. Ora, multiplicando, então, nós vamos ter o seguinte. Aqui eu já vou dar uma rápida dica de como multiplicar uma fração por um número natural. É só multiplicar o numerador deste número natural pelo número natural. Numerador, digamos, da fração, pelo número natural. 4 vezes 2.000 dá 8.000. Ora, apenas multiplicar não é o suficiente. Você tem que considerar o seguinte, que quando você tem uma fração multiplicando por um número, o resultado continua sendo uma fração. Então, lá. Sobre o quê? Sobre 5. Na realidade, esse número natural aqui também pode ser considerado como uma fração, tá? Mas eu não vou contar isso já. Na verdade, ele seria 2.000 sobre 1. Você pode também considerar isso, tá bom? E aí você multiplica o denominador, 5, pelo outro denominador. Na realidade, a multiplicação de frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 4 vezes 2.000, 8.000, 5 vezes 1, 5. E aí você vai dividir 8.000 dividido por 5, que seria isso, 8.000 dividido por 5. Realizando essa divisão, você vai ter o resultado igual a 1.600. Que era exatamente o que a gente tinha encontrado da outra forma aqui. Dividindo aqui os 2.000 em 5 partes, que cada parte corresponde a 400. Então aqui tu tem 400, mais 400 que dá 800, mais 400 que dá 1.200, mais 400 que dá 1.600. Então o total percorrido pelo Apolo nesta estrada é equivalente a 1.600 metros. Então aqui, Apolo percorreu aqui o equivalente a 1.600 metros. Certo? Bom, vamos passar para o... Entendido isso? Para uma situação problema que eu vou deixar como tarefa. E a tarefa será respondida no próximo vídeo que eu farei para vocês. Certo? Só algo que eu deixei para trás e esqueci, que é o seguinte, que em uma fração, deixa eu pôr aqui, deixa eu parar aqui. Em uma fração, digamos, neste caso que era, 4/5, nós dizemos 4/5, ou podemos dizer também, né? Ou podemos dizer 4 sobre 5.
Podemos falar dessa forma aqui também. Certo? Quando o denominador é maior do que 10, nós vamos acrescentar no final a palavra avos. Certo? Não é avós, desculpa. Avos. Não tem acento. Muito bem. Então, digamos, 4 sobre 11. Tu pode falar assim, 4 sobre 11. Sobre 11. Ou, né? Ou 4, 11 avos. Dessa forma. Muito bem. Voltando lá então. Vamos passar para a tarefinha lá, que é a seguinte. Uma situação problema. A transportadora entrega feliz empregará um caminhão-baú para realizar entregas a 3 localidades. Chamaremos por A, B e C a esses locais de entrega. O caminhão parte da distribuidora com carga de 1000 caixas iguais de um determinado produto, que deve despachar as entregas para os locais A, B e C nas seguintes condições. 4/5 das... Não, desculpa. 5/8 das caixas em A, 2/5 do restante da carga em B e o que sobrar em C. Pergunta-se: qual é a quantidade de caixas descarregadas em cada localidade? E qual é a fração do total que foi entregue em B e em C? Muito bem, este é o probleminha um pouquinho mais elaborado, mas também resolvível de forma semelhante ao que foi feito ali do trajeto de Apolo. E eu deixo para que vocês pesquisem e tentem resolver. Ok? Muito bem. É isso aí. Obrigado, até aqui. Abraços.